Amém, irmãos? Eu queria que vocês estivessem abrindo a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Amém? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, 6, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe darei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Até aqui, irmãos, amém? Quantos aqui sabiam que Josué foi o sucessor de Moisés? Levanta a mão. Moisés foi talvez o grande líder do povo de Israel. E como acontece com todos, chegou um determinado tempo ele morreu, faleceu. Só que a obra de Deus ela não para. Deus ele continua trabalhando, porque Deus é eterno, Deus tem um propósito. E Moisés veio a falecer e Deus levantou o seu sucessor como o líder de Israel. E Josué era esse, né? Provavelmente um homem que tinha visto muitos milagres acontecer por intermédio da vida de Moisés, né? Moisés era o cara que conversava com Deus face a face. Moisés, por intermédio de Moisés, o mar vermelho se abriu, né? Por intermédio de Moisés, Deus enviou as pragas ao Egito, né? E Deus falou com Moisés assim: a Moisés, tu vais falar com o faraó para que o faraó liberte o meu povo, porque o clamor desse povo tem chegado até mim, então tu vais até lá. E Moisés chega para Deus: Deus, mas eu sou velho, por que o faraó vai me ouvir? Eu não tenho influência nenhuma, a minha língua é pesada, né? Quem diga que Moisés era gago, e eu não vou conseguir falar com o faraó. E Deus falou assim: não, eu sou contigo. O teu irmão Arão, ele vai ser o teu porta-voz. A Bíblia fala que Deus fala assim com Moisés: tu vai ser como um Deus para Arão, e Arão vai ser como um profeta para o faraó. E a Bíblia fala que Moisés ele chegava diante do faraó: Senhor faraó, Deus está te dando uma oportunidade hoje para tu libertar o povo. Liberta o povo, porque a gente quer adorar o Senhor, a gente quer ir sacrificar o Senhor no deserto. E faraó falava com um coração muito duro, falava assim: não, eu vou liberar esse povo. Só que antes Deus já tinha falado
que iria endurecer o coração do faraó. Então, o que acontecia? Moisés chegava diante do faraó, o faraó liberta o povo. Aí o faraó falava assim, não vou libertar o povo. Aí Deus mandava uma praga por intermédio de Moisés. Aí vinha a praga de rã, vinha a praga de inseto, vinha a praga da escuridão, vinha a praga de chagas, vinha um monte de praga, e Deus fez um monte de coisa, matou os primogênitos de todo o Egito, tudo por intermédio da vida de Moisés. E eu acredito que Josué viu tudo isso. Ele enxergou porque ele estava no meio do povo. Ele viu tudo isso. E aí tu só imagina a responsabilidade de substituir um homem desse. Porque não ia substituir qualquer um. Geralmente, as pessoas que gostam de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Quando um técnico, ele faz um ótimo trabalho num clube, né? Ele deixa o clube redondo, o clube ele ganha títulos. E esse técnico, se bem que hoje no futebol nacional acontece com pouca frequência, acontece mais do técnico ser demitido, mas pelo excelente trabalho que ele fez, ele recebe uma outra proposta para ir para um lugar melhor. Aquele que vai substituir esse técnico, ele treine na base, porque o cara fez um baita de um trabalho, deixou o clube redondinho, o clube ganhou título, ganhou um monte de jogos, o clube estava em ascensão. O Corinthians é assim, né? Quem não torce para o Corinthians, me perdoe, né? E Josué, ele mais ou menos, ele se depara com uma situação assim. Um grande líder morre e ele vai substituir esse líder. Provavelmente Josué, ele se sentia incapacitado, pequeno, fraco, pouco eloquente. E as palavras no primeiro capítulo de Josué, na verdade, é uma confirmação aquilo que Deus já tinha falado por intermédio de Moisés a Josué, no capítulo 30 ou 31 de Deuteronômio. Quando Moisés já tem o seu fim, se você voltar um pouquinho ali, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhes disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e tem bom ânimo, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais para lhe dar, e tu farás a herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te espante. Moisés já tinha falado, tinha profetizado isso, a vida de Josué. E no capítulo 1, Deus pessoalmente fala com esse homem. Não foi uma profecia, agora Deus falando diretamente a ele. Irmãos, não diferentemente de Josué, nós muitas vezes, quando Deus nos comissiona, quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, nós, não poucas, mas eu entendo muitas vezes, nós nos achamos incapacitados. Nós achamos que às vezes nós não somos a pessoa certa. Nós achamos que nós não estamos preparados. Não é assim? A gente lá no fundo, a gente sabe que Deus falou com a gente, que Deus nos chamou, mas a gente pensa assim, não, mas eu sou muito pecador, eu sou muito falho. Moisés é muito melhor do que eu. Meu Deus do céu, o que o povo vai pensar de mim? O que a igreja vai pensar de mim? Assumir esse ministério agora, começar esse projeto, começar esse trabalho, eu não posso, eu não consigo. E às vezes nós nos sentimos como Gideão, quando Deus o chama, Deus fala assim: ô varão valoroso, vai nessa tua força. O cara estava lá escondido com medo do povo inimigo, e Deus já chega para ele assim: ô varão valoroso, tu é forte, mostra o teu muque ali. O cara assim: meu Deus, eu sou tão pequeno, a minha família é mais pobre, eu sou pobre, eu sou o menor da minha casa. E Deus disse: não, vai nessa tua força, porque por intermédio de ti eu vou livrar o povo e vocês vão vencer os midianitas. Mas Deus,
Sou tão pequeno, sou tão fraco, sou tão novo. E Deus fala assim, é isso, eu vou te usar. Existem duas óticas que eu quero falar sobre nós desempenharmos aquilo que Deus pediu para a gente desempenhar. Nós fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Existem duas formas de nós vermos isso. Um exemplo, Deus nos chamou para começar a liderar um ministério infantil. Deus nos chamou para começar a organizar a juventude da igreja, porque eles estão um pouco dispersos. Deus nos chamou agora para um pastorado, para ser pastor. Deus nos chamou para ser um missionário. Deus nos chamou para ser um mestre. Deus nos chamou para varrer a igreja. Deus nos chamou para juntar um copinho todos os cultos, quando os irmãos que não têm tanta educação deixam o copinho no chão. E Deus fala claramente conosco que aquilo é uma responsabilidade nossa. E às vezes a gente é assim, mas por que aquele irmão não faz? Por que aquele irmão não faz? A gente está vendo. Sabe por que o outro irmão não faz? Meu irmão, é porque é para tu fazer, é porque é para eu fazer. Muitas vezes Deus abre os nossos olhos, o nosso coração é aberto, porque Deus quer que a gente venha fazer. É para a gente ir lá visitar aquela irmãzinha. É para a gente dar o recurso para aquele necessitado. Não é para às vezes aquele outro irmão que tem mais dinheiro. Nossa, mas aquele que tem lá, por que ele não faz? E Deus toca no teu coração, às vezes numa situação apertada. E Deus pede para você fazer. E tu se sente tão pequeno, tão incapacitado. E nossa, mas eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Vai nessa tua força, varão valoroso, e Deus fala contigo, eu sou contigo. E existe, irmãos, duas óticas de nós enxergarmos a comissão de Deus, Deus nos comissionando. A ótica humana e a ótica divina. Quando Deus nos chama, nós podemos encarar essa responsabilidade simplesmente olhando com os olhos carnais, humanos, contando absolutamente com a nossa força, com a nossa habilidade, com a nossa capacidade. Ou a gente pode olhar, e isso envolve um pouco mais de esforço, isso envolve um pouco de renúncia, isso envolve confiança, isso envolve oração, isso envolve comunhão com Deus, com a igreja, com os santos, isso envolve submissão muitas vezes à liderança. Nós podemos olhar com o olhar divino, diante de responsabilidades que Deus coloca na nossa mão. Eu gosto muito da história de José, e José é um grande símbolo, né, de o que acontece com um homem que é fiel a Deus em todas as circunstâncias. Tem gente que gosta de pregar sobre José, depois ele lá no vice do Egito, lá, governador do Egito, mandando em todo mundo, olha aqui, porque se tu obedecer vai acontecer aquilo lá contigo. Mas nós devemos, irmãos, entender que José, ele foi fiel em todos os momentos. José, com 17 anos aproximadamente, foi vendido pelos seus irmãos. Jogaram ele dentro de uma cova, foi dado como morto. Foi para a casa de Potifar, foi ser um servo, foi trabalhar. E lá ele permaneceu fiel na casa de Potifar. E a Bíblia fala que na casa de Potifar Deus era com José. E ele prosperou na casa de Potifar. Não cedeu às tentações da mulher de Potifar. Talvez se fosse Davi, Davi pegava a mulher de Potifar, né? Mas era José, José foi fiel. E depois disso, mesmo diante de uma injustiça, ele permaneceu fiel e ele foi para a cadeia. E o que eu acho maravilhoso é que a Bíblia fala que na cadeia José prosperou. Como é que pode uma pessoa prosperar na cadeia?
A Bíblia, quando fala de prosperidade, primeiramente ela está falando do nosso interior, da nossa vida, da ausência de necessidades, da ausência de recursos. Estou completo. E a Bíblia fala que José, ele prosperou na cadeia. Ele era um preso, e o dono da cadeia lá, o cara que mandava tudo na cadeia, ele pegou a chave da cadeia e entregou para José. Ele era o preso. Ele era o preso. Está aqui, ó, José, cuida da cadeia para mim. E José, ele permaneceu fiel. E eu acho maravilhoso que quando José, depois lá, quando se depara com os seus irmãos veem a face de José e eles ficam abismados, né, porque eles tinham vendido José lá há talvez 13 anos atrás, 12 anos atrás. E quando José se revela a eles, eles ficam totalmente envergonhados. Imagina a cara de tacho que eles ficaram. E José fala assim, não fiquem assim, porque foi do agrado de Deus, foi por intermédio de Deus que tudo isso aconteceu. E José conseguiu enxergar com um olhar divino todo o processo que ele passou. Ele não reclamou diante das circunstâncias. Ele estava diante da casa de Potifar. Ele estava na cadeia, olhando com os olhos de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Mas ele poderia olhar com um olhar humano. Nossa, meus irmãos me venderam, eu vou matar todo mundo. Esse Potifar, ele foi muito injusto comigo. Sabe o que vai acontecer? Depois da noite eu vou voltar lá na casa dele e eu vou pegar a mulher dele. Porque esse cara foi injusto demais comigo. Mas não, ele permaneceu fiel. Porque o olhar dele estava voltado para o olhar divino, não para o olhar humano. E muitas vezes, irmãos, nós quando somos chamados por Deus para algo, Deus também nos coloca no processo de transformação, de lapidação, o processo que muitas vezes envolve dor, envolve lágrimas, envolve renúncia, que José passou. Só que talvez, irmãos, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não quer passar por esse processo. A gente entende que a gente é uma árvore. Entendemos que somos uma árvore, que fomos semeados por Jesus Cristo e Jesus Cristo jogou a semente. E aquela árvore, ela começa, depois de algum tempo, vem a primeira folhinha lá para fora. Mas por olhar com o olhar humano, enquanto aquela folhinha não vem lá para fora, a gente fica agoniado, a gente chora, a gente acha que a gente não vai dar nada. A gente acha que o tempo já se passou, mas já estou um dia aqui e essa planta não nasce. Aí daqui a pouco a planta nasce, passou. Daqui a pouco só vem uma plantinha. Nossa, mas que plantinha fraca. Mas que plantinha fraca. Se nós olhamos com o olhar humano, a gente vai deixar essa plantinha ali. Mas se olhamos com o olhar divino, a gente vai entender que essa plantinha, ela não somente vai dar frutos, vai crescer, vai formar uma árvore muito bonita. Não somente ela vai dar frutos, mas ela vai trazer descanso a pássaros. Ela vai servir de escultura para quadros. Ela vai servir de sombra para pessoas que estão no sol. Ela vai servir de alimento para famintos. Mas se nós somos imediatistas, olhando com o olhar humano, a gente fica reclamando que a semente não saiu da terra. A gente reclama que aquela árvore, que aquele tronco não sai, não dá nada. A gente reclama que daqui a pouco o tronco veio e vieram algumas folhas. Essa árvore não dá fruto. Já se passaram meses e essa árvore não dá fruto. O olhar humano é assim, gente. Mas se nós entendemos e nós olhamos como Deus olha, nós esperamos o processo.
Moisés, com 40 anos, ele se achava preparado para ser o libertador do povo de Israel. E Deus falou para Moisés assim, trazendo para o nosso português de hoje, irmão, para o nosso peixeirês aqui: Moisés, tu tá bom demais. Eu quero tu um pouco mais ruim. Vai 40 anos cuidar lá das ovelhinhas, dos boizinhos do teu sogro, Jetro. Fica velho, se esquece de toda essa inteligência que tu tens, tu vai perder tudo. E Moisés, ele passou por um processo de 40 anos. E quando ele se achava totalmente incapacitado, totalmente despreparado, o homem que, por intermédio dele, o mar se abriu, o maná desceu, as codornizes vieram, as pragas no Egito vieram, por intermédio desse homem, ele fala para Deus: Deus, agora eu estou com 80 anos, eu estou velho, eu estou despreparado, eu estou fraco, eu não tenho influência nenhuma, ninguém vai dar a mínima para mim. E Deus fala assim: chegou o momento, porque agora são com os meus olhos, agora tu estás preparado da minha forma. Com 14 anos de idade, Davi, ele foi ungido rei. A Bíblia fala que se passaram mais ou menos, se a gente for fazer a conta, ele foi ungido com 14 anos de idade, irmãos, rei de Israel. Se passaram mais ou menos 16, 15 anos talvez, até ele assumir o reinado. Nesse interim, ele foi perseguido. Os inimigos queriam pegar ele, Saul queria matar ele, ele se escondia em cavernas. Ele passou pelo processo e Deus, em tudo isso que ele passou, quando chegou lá com 30 anos, eu acho que agora já é o tempo. E nós, irmãos, nós recebemos uma palavra de Deus talvez há tempos atrás. Deus falou conosco algo no nosso coração, queria nos usar, queria falar por intermédio da gente, queria operar talvez milagres por intermédio da gente, queria nos abençoar para fazer algo. E parece que o tempo vai passando e nada acontece. Parece que somos como aquela árvore que não sai do chão. Mas se nós olharmos com o olhar divino, irmãos, nós vamos entender que o processo, o tempo, é um fator muito utilizado, talvez sempre utilizado por Deus em grandes chamados. Talvez, meu amado, você se acha velho demais, porque o tempo já se passou e as coisas não aconteceram. E às vezes a gente passa, talvez, uma tribulação, uma luta, um momento de ausência de respostas, de meses, talvez de 1, 2 anos, 3 anos, e a gente acha que Deus esqueceu de nós. A gente acha que Deus não quer mais fazer, que aquilo que Deus tinha falado há tempos atrás não vai mais acontecer. Meu amado, se você recebeu uma palavra, guarde ela no seu coração. Certamente Deus já falou contigo muitas vezes, e repetidamente talvez, em algumas áreas. Queria te usar, queria fazer, que por intermédio da tua vida alguma coisa iria acontecer. E você se acha fraco, você se acha pequeno, você se acha incapacitado, você não se acha influente. Eu quero te dizer, meu amado, que se você olhar com o olhar divino, você é um grande instrumento nas mãos do Senhor. Porque no fim das contas, Deus quer a glória para Ele, Deus não quer dividir com você. No fim das contas, um velho gago contribuiu para libertar o povo de Israel. No fim das contas, um guri com 300 homens matou um grande exército. No fim das contas, um jovem que foi jogado numa cova e vendido pelos seus irmãos alimentou toda uma nação. E por intermédio desse jovem chamado José, toda a humanidade talvez da época não morreu de fome, porque Deus concedeu sabedoria. E talvez você que está aqui nessa noite é esse. Talvez você está no início do processo, talvez você já está no meio do processo. E existem duas formas de você olhar isso.
Você pode olhar com a tua ótica, com a ótica humana, ou você pode olhar com a ótica divina, entendendo que há tempo para todas as coisas, entendendo que aquilo que Deus colocou no teu coração vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Se foi Ele que falou, Deus, Ele acredita sempre no homem. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele continua olhando para um traficante e Ele enxerga um missionário. Deus, Ele continua olhando para um jovem que está dentro da igreja, que só incomoda, que só dá mau testemunho, que só dá trabalho para os pais. Deus continua enxergando nesse jovem, nessa jovem, um grande profeta, uma influência para uma juventude. Meu amado, eu acredito que vamos conquistar, vamos fazer grandes coisas juntamente com Deus. Amém. Eu creio, eu creio. A primeira coisa que Deus coloca no nosso coração, quando fala algo com a gente pessoalmente, Ele coloca um sonho, Ele coloca uma visão. E geralmente essa visão, ela vai muito contra com a realidade. E você tem uma oportunidade de abraçar essa visão e falar, ela é minha. Eu estou contigo, Deus. Não olho pelas circunstâncias. Não me baseio pelas circunstâncias. Mas eu olho com os teus olhos, Deus. No fim das contas, quando nós conquistarmos, a glória ela vai ser toda de Deus. E nós vamos ter a convicção que sem Ele, nós não podemos nada. Eu acredito que está chegando um tempo onde Deus está derrubando aqueles que se acham fortes. Amém. Aqueles que se acham poderosos. Aqueles que acham que a obra de Deus só funciona, só acontece por causa do trabalho deles. Aqueles que recebem a glória dos homens. Os irmãos conhecem a história de Herodes. E eu quero abrir com vocês Atos capítulo 12, versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Sabe o que acontece, irmãos, com pessoas que se acham bambambam? Vira comida de bicho. É o fim, irmãos. Aquele que se acha alguma coisa, aquele que acha que é por intermédio dele que as coisas acontecem, é porque eu sou líder, é porque eu, meu amado, o eu, Jesus Cristo, levou na cruz. E o teu lugar é lá na cruz com Ele. Muitas pessoas hoje estão olhando somente com um olhar humano. Porque o meu ministério é assim, porque o meu trabalho é assim, porque a minha influência é assim. Olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu ganhei, olha o que está acontecendo por intermédio da minha vida, olha o que eu tenho feito, olha o que eu, meu amado. Cuide para que você não tome a glória para si. Cuide. Permaneça na mesma humildade, permaneça entendendo que sem Deus você não é nada, que você é um vermezinho, você é um vaso e Deus usa o vaso da forma que Ele quer, Ele molda da forma que Ele quer. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.